orando, né? Agradecendo tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Da maneira que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e nós podemos estar aqui com alegria, louvando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor. Eu vou pedir à irmã Valquíria que esteja orando, agradecendo a Deus nesta hora. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias, pedir à irmã que coloque aí Filipenses 4, verso 13. Filipenses 4, verso 13. Eu gostaria que as irmãs, cadê as irmãs? Hoje nós estamos encerrando, né, a nossa Semana em Foco, aqui na Escola Bíblica, né, pela manhã, da MCA. Nós vamos estar lendo toda a igreja, falando toda a igreja, esse versículo, né, que é tão conhecido de cada um de nós. Vamos falar bem bonito. Filipenses 4, 13. Quando diz, vamos irmãs, todas juntas? Posso. Está diferente da tradução, né, da minha Bíblia. Que na minha está, ó, posso todas as coisas, né, naquele que me fortalece. Né? É um versículo conhecido que nós possamos ter essa certeza, né, de podermos todas as coisas no Senhor, que é aquele que nos fortalece, é aquele que nos guarda, né, que nos protege, né, que realmente a gente possa confiar nisso, acreditar, né, em todas as horas, em todas as situações, que a gente possa, né, crer que a gente pode todas as coisas, porque sem o Senhor nós não podemos nada, né? O Ministério de Louvor estará cantando oferta de amor, para que os irmãos possam trazer seus dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, queridos? Bom dia, amém? Graça e paz da parte do Senhor. Aproveitar para dar um bom dia também aos nossos internautas, aqueles que estão aí conectados conosco. Que Deus venha estar abençoando também as vossas vidas, para a glória do Senhor, amém? Vamos cantar esse louvor? Vamos consagrar nossas vidas ao Senhor nesse momento. Você possa fazer nesse louvor uma oração ao Senhor de consagração a Deus, da tua vida, de tudo que você tem ao nosso Senhor. Cantemos ao nosso Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer Como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como uma oferta de amor, como oferta
oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Eu diga isso, pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. e que a cada dia Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. amém. Amém. Nós vamos convidar o nosso aniversariante da semana, irmão Dani, 3/5. Tem alguém aí da irmã Dani? Pagar o cartãozinho. Irmã Lucilene, vai pegar aqui da irmã Dani. Chamar Norminha. Norminha vai dar um abraço aí nos irmãos que está aniversariante, entrega da irmã Dani. A irmã Sheila. Irmã Sheila não está. Vai pegar a Beth, da irmã Sheila. O irmão David. David, o mais novo integrante do grupo teatro, está aí? Sheila. A David aí. Lívia Mota. Irmã Maria. Irmão Silvio. O irmão Reginaldo. Ninguém conhece, né? Só eu que conheço. O irmão Reginaldo. E a irmã Marli Crespo. Bastante, né? Foi agraciado essa semana com mais um ano de vida, né? O pastor vai estar orando, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, pelos dízimos, né, que foram colocados. Oremos. Pai, para te adorar foi que nós nascemos e também fomos salvos para isso, para sermos para o louvor da sua glória, Pai. Nós entendemos e aceitamos o seu propósito na nossa vida e na nossa salvação, Senhor amado, e por isso estamos aqui, para isso aqui estamos, para estarmos cultuando ao Senhor, adorando, exaltando o seu nome, Pai. Pai, te louvamos pela vida desses irmãos que completaram o aniversário durante esta semana. São irmãos que foram criados e salvos para o louvor da glória do Senhor. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor, durante todos esses dias, renovou a sua misericórdia, renovou os seus cuidados sobre os teus servos, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque permitiu que eles completassem mais um ano de vida. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai. E sabemos que eles têm sido guardados, preservados para ti mesmo. Portanto, Senhor,
nós consagramos mais uma vez a vida desses irmãos a Ti, Pai. Toma em Tuas mãos, usa-os, Senhor, sempre para o louvor da Sua glória. Que sejam vidas vividas na presença do Senhor e para a glória do Senhor, para serviço ao Senhor. Toma em Tuas mãos estas vidas, Pai. Toma também, receba também, Senhor, os dízimos e as ofertas que o Seu povo trouxe ao altar do Senhor em consagração, com expressão de gratidão, de amor, de louvor. Receba, Senhor, tudo isso como parte do culto que Te oferecemos nesta manhã. Abençoa, Senhor, multiplica, Senhor, esses bens e dê sempre, ó Deus, à Sua igreja sabedoria na sua administração, Senhor amado. Tudo consagramos a Ti, Pai, com gratidão em nossos corações e o fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Nós, vamos passar agora, irmão, encerrando a nossa Semana em Foco da MCA. Nós tivemos durante a semana fazendo alguns trabalhos aí, tivemos culto ao ar livre, ali na rua da Irmã Pepenha, tivemos grupos orando segunda-feira, sexta-feira nossa vigília, aquela mini vigília que foi feita, que faz, da Semana em Foco da MCA. Nós vamos convidar rápido as irmãs. Os embaixadores têm a participação, Então a embaixada está com a palavra. Correndo cada hora, hein? Bom dia, irmãos. Eu queria convidar os embaixadores que estão assentados nos bancos para cantarmos a música que compusemos para competir no Festival de Música. Essa música tem uma letra muito bonita, porque ela reflete muito o dever, não só nós embaixadores, mas de todos nós como cristãos. Qual é essa vem? Você também é embaixador, pá. Não tem problema não, vem cá na frente. Bora. Lá, bobeira. Tem mais embaixador por aí? Acho que agora acabou. Estão prontos, gente? Cadê João Paulo? Ah, tá, pegou no violão, tá, beleza. Tá pronto? Já, hein? Embaixador do Rei, sigo a Jesus e a Ele adorarei. Eu vivo pra Cristo eu viverei. Sou embaixador do Rei. Vou testemunhar, vou profetizar, brilhar na escuridão, falar da salvação. Falar de Jesus é meu prazer, é meu viver. Esse é meu dever. Esse é meu dever, meu testemunho eu vou te falar. Preste atenção que agora eu vou contar. Um dia já vi o mundo, agora igreja sou. O sangue de Jesus me libertou. Jesus morreu na cruz pra nos salvar. Então eu vim aqui para o adorar. Venha também adorar ao meu Rei. Seja embaixador do Rei. Jesus quer te curar, Ele quer te libertar, e do pecado Ele quer te livrar. Jesus quer te dar a salvação. Entregue-se a Ele de todo o coração. Venha, meu amigo, experimente a salvação. Viva na unção, viva na unção.
agradeço a oportunidade e passo para o Neves. Obrigado aos meninos, né, pela participação, né, no grupo da MCA, viu? Isso aqui é. Eu quero convidar todas as irmãs, né, para que esteja à frente. Todas as irmãs, não quero ninguém sentado aí nos bancos. Nova, todas as mulheres da nossa igreja. Conduza, pastor, para cortar alguma coisa, então você fala só o tema. Porque aqui tem que ser ainda e caixa prega muito. Oi, irmãos queridos. Gostaria de pedir esse mensageiro que ficassem de pé, as que estão presentes, por favor. Não. As moças da nossa igreja. As moças, por favor. Mais quem? Só. Eu quero agradecer a Deus. Obrigada, meninas. Eu quero agradecer a Deus, né, por essa semana que estivemos trabalhando. Como a irmã já disse, não vou repetir. A Deus toda a honra, toda a glória, né? Nós agradecemos a Deus porque foi possível ter realizado, graças a Deus, e com a ajuda, né, do pastor, da irmã Cátia, do Emerson, Yara, Tereza, Neve, Neuza, Creide, que nos ajudou, os jovens, Leandro, embaixador do rei, os jovens, parabéns, jovem. Sexta-feira, foi sexta-feira jovem. Isso aí, Deus abençoe vocês, não poderia deixar de falar, foi muito lindo. Que cada vez mais vocês possam trazer os jovens para a casa do Senhor, porque vocês são a nova geração. E como que o nosso tema está valorizando a nova geração. Então nós temos que valorizar, como MCA, como os homens, temos que valorizar os adultos. Com o texto bíblico ensina a criança. Vamos repetir rapidinho, irmãos, que o tempo é rápido. Ensina. Amém? Obrigada, irmãos. ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer.
Glória a Deus, né? Essa é a mais animada ainda, né? Nós vamos ensaiar essa música, mas vai ser na coreografia com a Renata. Vocês vão ver, vai ser muito legal. Eu vou convidar a irmã Miriam para estar orando, né? Agradecendo ao nosso Deus por toda a nossa semana em foco, porque ela é uma bênção do Senhor. Ela recebeu uma bênção do Senhor, ela vai estar orando para assim passar a palavra para a nossa querida irmã Cátia, vai trazendo uma mensagem e depois, então, o pastor vai estar, né, celebrando a ceia. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos fazer um exercício, né, para falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo imenso amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, que até mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando em nosso favor, em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo. Ó Deus, nós queremos Te agradecer por tudo que foi feito, ó Deus, durante a semana. Ó Deus, continue abençoando a MCA da nossa igreja, porque quando elas vêm à frente, ó Deus, nos dá um vigor muito grande, ó Pai. E sabemos que isso vem do Teu Espírito, Senhor, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Nesse momento agora, quero colocar a irmã Cátia nas Tuas mãos, que ela venha ser, ó Deus, um rio que flui águas vivas, ó Deus, até os nossos corações. Pai, nós queremos agora, Deus, dar liberdade, o Teu Espírito para trabalhar na Tua igreja, Senhor, que possamos, ó Deus, sair daqui com os nossos corações preenchidos, ó Deus. Ó Deus, não podemos esquecer das famílias enlutadas dentro de travessão. Queremos clamar, ó Deus, que o Senhor venha estar intercedendo, que o mesmo Espírito, ó Deus, que agora está nos dando alegria, prazer, venha estar, ó Deus, em encontro dessas famílias também, ó Deus, e que possamos também, ó Deus, ser canal de bênção, ó Deus, na vida daqueles que tanto necessitam de Ti. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Nós declaramos hoje nessa manhã, nesse dia tão lindo, o nosso amor por Ti, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o nosso ajudador, e Tu, ó Deus, nos surpreende a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Eu gostaria, né, diante de nós abrirmos as nossas Bíblias, rapidamente, comunicar a todos que no sábado nós teremos aqui o nosso culto jovem, nossa arena jovem, e eu quero convidar toda a igreja a estar presente, principalmente, não vou dizer principalmente os jovens, eu quero convidar principalmente os adultos dessa igreja, toda a MCA, União Masculina, Embaixador do Rei, todos os grupos dessa igreja, a estarmos aqui no sábado. Não é somente um culto jovem, é uma reunião, é um encontro com Deus, é um culto de adoração ao nosso Senhor. E eu convido a todos, jovens, adultos e também, por último, os nossos jovens, os mais interessados, que estarão aqui, né, realizando à frente, ministrando esse culto. Nós vamos ter a presença da igreja dos jovens da Presbiteriana, e temos do Caju, e temos a palavra do irmão Heron, pastor Irã, né? Heron, ok? Então, está dado, comunique uns com os outros, por favor, nosso culto jovem, Arena Jovem. Passa a palavra também rapidamente à irmã Wanda, e após o irmão Antônio também tem uma comunicação importante a fazer. Bom dia, irmãos. Amados, gostaria de lembrar os irmãos do livro da nossa campanha de oração, 100 dias de oração. Já tenho falado para os irmãos, lembrando os irmãos, vai começar dia 12 de maio, próximo domingo. Os irmãos estejam, né, lembrando de estar orando pelas famílias. Nós temos um livro para que os irmãos possam estar orando todos os dias. Alguns irmãos já compraram, nós temos ainda. Procure-nos para estar comprando este livro, apenas R$8. E os irmãos vão estar com o livro para estar participando todos os dias, orando pelas famílias. Nós precisamos estar orando, principalmente pelas nossas famílias, irmãos. Então, vamos aproveitar esses 100 dias de oração e estar participando.
E também nós vamos ter a nossa vigília, que vai ser dia 9 de julho, de 12 horas às 18. Então, eu gostaria de lembrar os irmãos, aqueles que podem, né, para estar participando conosco aqui. Foi o único dia que nós encontramos vagos, né, vago foi esse horário. Então, os irmãos que puderem, as irmãs, estejam aqui conosco a partir, né, de 12 horas às 18 horas, para nós fazermos essa vigília de encerramento dos nossos... Encerramento vai ser dia 19 de agosto. E comprando o livro. Outra coisa que eu quero pedir agora, irmãos, parou aí esse assunto, agora vamos ao outro. Atenção aos diáconos, por favor, me procurem. Eu gostaria que os irmãos estivessem participando do Congresso Estadual dos Diáconos. Procure-nos para que estejam fazendo suas inscrições, para nós estarmos ali na 7ª Igreja Batista de Campos, participando desse congresso. Todos os diáconos, eu gostaria que estivesse lá, para nós estarmos aprendendo mais, tá bom, irmãos? Alguns irmãos já me deram o nome, já fizeram as suas inscrições, e eu gostaria que os demais irmãos também estivessem fazendo o mesmo, tá bom? Obrigada. Irmão Antônio. Graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo também. Irmãos, olha só, o motivo de eu estar aqui na frente é que a gente, graças a Deus, está vendo que a igreja está bem envolvida com o evangelismo esse ano, né? E eu queria convidar o grupo de evangelismo de modo geral, para que 2 meses estivessem aqui dando força, apoio os jovens que vão sair também para evangelizar. E também já pedindo desde já que possamos amanhã também estarmos aqui reunidos em oração e tratando de alguns assuntos que nós precisamos tratar. E levando também a igreja a uma coisa. Nós temos dia 3 de agosto um trabalho muito sério de intervenção, o trabalho é do Senhor, a Cruzada Evangelística. Mas nós precisamos que a igreja coloque em oração, porque a oração é a chave da vitória de todo esse trabalho. Amém? Então eu gostaria de pedir à igreja que não deixasse de orar por esse trabalho, por os demais trabalhos que vai acontecer esse ano, né? Eu tenho certeza que Deus tem trabalhado no coração do pastor Paulo, tem trabalhado no meu coração, trabalhado no coração de cada um que está envolvido na obra de evangelismo, né? E nós precisamos povoar o céu. Nós temos recebido bênçãos, mas o que nós estamos fazendo com as bênçãos que nós temos recebido? Estamos só guardando para nós? Nós não podemos guardar as bênçãos somente para nós, né? Temos que dividir essas bênçãos para aqueles que precisam ser abençoados. Amém? Então, o meu apelo aos irmãos é esse, para que nós possamos estar orando e dividindo as bênçãos, né? Como convidando, né? Panfletando, né? A gente já tem orado, pedindo a Deus que Deus possa estar na direção de todo o trabalho de hoje à tarde, né? E pedir que os irmãos cheguem no horário certo para a gente cumprir esse horário de 2h30, às 14h30. Nós estaremos saindo, só Deus sabe ainda para onde nós vamos, né? Nós não temos aqui em mente, mas Deus sabe para onde nós vamos. Amém? Eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 21. E eu quero convidar aqueles que se sentirem à vontade para se pôr de pé. Ok. Eu quero convidar o David para fazer essa leitura bíblica para mim, por favor. Está aniversariando, então tem que trabalhar, né? Oferecer a Deus, né? Trabalho. Assim diz a palavra do Senhor. E no ano 18º de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azarias, e a Maceias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacais, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés, e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim,
e voltaram para Jerusalém. E o entregaram aos que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Messulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de música. Estavam também sobre os carregadores, os inspetores de todos que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escrivães, e os oficiais e os porteiros. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pelas mãos de Moisés. Ilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o deram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém. Eu gostaria de repetir o versículo 21. Os irmãos podem assentar, por favor, que diz assim: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Amém? Isso que aconteceu no período do reinado de Josias, do rei Josias. Oremos então. Deus amado, Deus querido, eu venho te agradecer, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, nossa igreja. Eu te agradeço pela tua presença viva entre nós. Eu te agradeço, ó Deus, pelo trabalho que as tuas filhas, ó Deus, a MCA tem se preocupado em desenvolver. Eu te agradeço por tudo que nós fizemos. Eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço porque o Senhor se agradou. E eu te agradeço, ó Deus, porque tu és Deus fiel, que cuida de nós. É um Deus que fala conosco. É um Deus que nos permite a cada dia ter um concerto contigo, ser confrontado, ó Pai, e ter oportunidade de melhorar, ó Deus, aquilo que precisa ser melhorado, ó Pai, para o engrandecimento, Senhor, do teu reino, ó Pai. Muito obrigado, eu só tenho que te agradecer, ó Deus, o Deus grande e poderoso que tu és, e porque nós te conhecemos, e isso, Deus, é privilégio desse povo, isso é um tesouro que nós temos, é algo, Deus, que outros povos não têm, outras pessoas não têm, mas aqui está um povo escolhido seu, Senhor, isso é tremendo, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por essa graça, em nome de Jesus nós choramos, amém. Nosso tema é valorizando a nova geração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a história de um menino, de um rei, um grande rei, o homem que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. E esse menino tem uma história muito curiosa, muito linda.
Esse menino começou a reinar em Judá e Israel apenas com 8 anos. E esse jovenzinho, esse rapazinho, no 8º ano do seu reinado, mais ou menos quando ele tinha 16 anos, esse menino resolveu agradar o coração do Senhor. Esse menino resolveu fazer tudo ao contrário que seu avô Manassés e seu pai Malom tinham feito. Esse menino era neto e filho de 2 reis que foram desobedientes às leis do Senhor. 2 homens, 2 reis importantes que reinaram em Israel, mas em vez de fazer a vontade do Senhor, em vez de cumprir os preceitos do Senhor, eles resolveram abolir as leis do Senhor e viver segundo os costumes dos povos pagãos. Resolveram viver e reinar de acordo com as suas convicções, com a moda do tempo. E aí esses homens tiveram a reprovação do Senhor. Só que Manassés, rei de Israel, ele se arrependeu quando ele estava durante o seu reinado e viu que tudo que ele fazia estava trazendo a ira de Deus sobre a sua vida e sobre o povo de Israel. Ele acordou e ele pede perdão ao Senhor. E quando ele estava para ser morto, ele clama ao Senhor e reconhece todos os seus erros. E então Deus o perdoa. Mas Manassés fez coisas terríveis. Manassés foi um rei que fez algo que Deus totalmente abomina. Ele ofereceu os seus filhos a um Deus chamado Maloque. E então ele colocava seus filhos vivos para serem queimados. E o povo então, pelo reinado de Manassés e Malom, eles aprenderam a cultuar deuses estranhos, deuses falsos. E então, quando Malom reina somente 22 anos em Israel, pouco tempo em Israel, e os reinados no tempo da casa do Senhor, no reino, no tempo da monarquia, eram reinados grandes. E então esse menino faz tudo, esse rei faz tudo contrário à vontade de Deus. E Deus então, repreende aquele rei Malom. Mas aí surge Josias, seu filho. Lá em 2 Reis vai dar o nome da mãe dele, 2 Reis 22. Alguém acha aí, por favor, o nome da mãe? 2 Reis 22 ou 26. Ok. Então, ele tinha 8 anos. O nome da sua mãe era Gedidas. Então, aqui só traz o nome da mãe de Josias. Aí vocês poderiam, os jovens, as crianças poderiam perguntar como um rei de 8 anos, como um menino poderia ser rei com apenas 8 anos? Como ele ia governar? Como que ele iria administrar? Que loucura é essa? Como que isso era feito? Você já pensou um menino de 8 anos? O que passa na cabecinha de um menino de 8 anos? Eu sei porque eu tenho um. O que passa na cabecinha dele? Brincar, brincar e brincar. Não é verdade? Ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele só quer brincar e se divertir. Se você deixar, ele não vai para a escola. Se você deixar, ele não toma banho. Se você deixar, ele nem se alimenta, só come besteira. Mas esse menino é levantado como rei. Mas o que acontecia no tempo de Israel? A mãe tinha uma influência, mesmo que ela não é falada aqui na palavra. Mas a mãe dele, a mãe de cada rei, tinha muita influência sobre as suas vidas. E também o sumo sacerdote. Então Josias, crescendo então, ouvindo, vendo, observando os reinados do seu pai e de seu avô, e viu o que aconteceu com seu avô, do arrependimento do seu avô, do livramento que Deus deu a seu avô. Então Josias deseja fazer algo diferente. Josias começa a desejar fazer um reinado diferente. E com 16 anos, esse menino, ele resolveu buscar o Senhor, consultar o Senhor. E ele chama Ilquias, o sumo sacerdote, e diz o seguinte: olha, Ilquias, chama, convoca aí quem é de direito e vá à casa do Senhor. Vamos reparar a casa do Senhor.
Vamos voltar para o Senhor. E então, aquele sacerdote vai à casa do Senhor e começa uma faxina, diz o texto. E eles começam a limpar. E eles acharam os dízimos ali jogados, esquecidos. E eles foram ver uma brecha aqui, uma janela arrebentada ali, uma cortina rasgada. E então pega aquele dinheiro, diz a palavra do Senhor. No texto, vocês vão ler os outros versículos, diz que o dinheiro foi usado para ter o reparo na casa do Senhor. E então acharam o livro. E então acharam o livro, que era o livro da lei. E diz, né, aos pesquisadores que era o livro de Deuteronômio, onde Moisés escreve as leis de Israel. Então leva esse livro até Josias. E Josias, então, quando lê o livro, quando ouve a palavra do Senhor, lida por Zafã, que era o escrivão da época, era o escriba, então ele leva um choque, ele rasga suas roupas, porque ele percebe, o nosso povo está fazendo tudo de errado, o nosso povo não está andando conforme as leis do nosso Deus. Então ele percebe, a ficha cai, que havia algo errado e que a palavra do Senhor precisava ser lida e obedecida. E aí ele começa a observar que o seu povo, primeiro eles abandonaram o Senhor, queimaram incenso a outros deuses, cultuaram outros deuses. E com isso veio a ira de Deus sobre a vida daquele povo. Não é na época do reinado de Josias. Então Josias, o rei Josias, um jovem ainda, ele então chega a algumas conclusões. Ele então começa a pensar e a meditar e chega a algumas conclusões. Ele observa primeiro como é a vida do seu povo. O seu povo idólatra, um povo oferecendo culto a outros deuses, principalmente a Moloque. E ele percebe então a ira de Deus sobre esse povo. E ele não deseja a ira de Deus sobre a vida dele, nem sobre a vida do seu povo. Esse rei, jovenzinho, e então ele faz algumas observações. Sabe qual a conclusão que ele chega? No versículo 1, ele diz assim, que os pais não guardaram a palavra do Senhor. Os pais não guardaram a palavra do Senhor. Nosso tema hoje fala valorizando a nova geração. Eu quero dizer, amada igreja, que eu comecei a refletir sobre isso. Em todas as igrejas, há muitas cobranças à juventude e aos adolescentes e aos mais jovens. Há muita cobrança. Eles têm que ter um melhor comportamento, eles têm que ser consagrados, eles têm que ser animados, eles têm que estar nas programações, em todas as programações da igreja. A gente tem que animar a juventude, a gente tem que fazer algo só pensando na juventude. Só que a juventude é consequência de um trabalho feito antes pelos pais. Antes pelos pais. Valorizando a nova geração. Será que nós temos valorizado a nova geração? Nós vimos na palavra de Deus um rei, um menino, que foi rei muito jovem. E alguém acreditou nele. E em acreditar nele, esse menino não decepcionou seu povo. Esse menino buscou o Senhor como seu pai Davi, diz a palavra do Senhor. Esse garoto, então, ele resolveu ser mais inteligente do que seu avô e do que seu pai. Ele pensou, não, eles fizeram assim, não deu certo. Foram por caminhos estranhos e não deu certo. Mas eu vou buscar o meu Deus, como Davi foi e fez e foi bem sucedido. Então esse menino foi valente, esse menino foi guerreiro, esse menino foi ousado. Então esse garoto aí muda a história de um povo e agrada o coração de Deus. Em Deuteronômio mesmo, nesse mesmo livro, que o nosso reizinho com carinho, capítulo 6, a partir do versículo 3, eu queria que a irmãzinha colocasse, nós vamos ler até o versículo 7, o que Deus vai dizer,
o que Deus fala a respeito de valorização de uma nova geração. Começa com quem esse valor? Começa com quem esse ensinamento? Quem é responsável por esse ensinamento? Você está cobrando algo e você plantou para você colher uma geração viva, uma geração fiel, uma geração consagrada? Você, pai, mãe, eu, adulto, nós plantamos, estamos plantando? Vamos ver o que a Bíblia diz. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3 até o versículo 7. Deus fala a seu povo assim, ó. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que os guarde, para que bem te suceda e muito te multiplicas, como te disse o Senhor Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Também as atrás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Li mais um pouquinho. E então, esse versículo, Deus ali instrui a Moisés e o seu povo que a educação religiosa de seus filhos pertencia aos pais, somente aos pais. Que os pais deveriam passar para eles as histórias de como Deus libertara o povo do Egito, dos milagres e sinais que haviam acontecido durante toda a trajetória do povo de Deus. E esses ensinamentos, primeiro, deveriam os pais guardar em seus corações. E algumas versões dizem, inculcarás, né, na cabeça dos teus filhos, falarás, deitando, levantando-te, andando. Então, a educação religiosa dos nossos filhos, dos nossos jovens, está mais centrada nas nossas mãos do que simplesmente na mão de professores e mestres. Tem também, eles têm uma pequena participação, mas é muito pouco. Vamos dizer que 80% dessa responsabilidade é nossa, de ensinar o filho andando. Então, Deus está falando, olha, é andando. Deus é muito didático. Deus é muito construtivista. Ele trabalha com concreto, com agora. E Ele diz, vai falando. É isso que nós devemos fazer. Nós, primeiramente, antes de cobrarmos qualquer atitude da juventude, qualquer comportamento anormal da juventude, devemos ensinar. Devemos inculcar primeiro em nós, devemos ser os primeiros a estar nos cultos, os primeiros a estar evangelizando, os primeiros a estar falando, vamos lá, Jó, vamos deixar os primeiros a dar o pontapé, porque nós guardamos a palavra. Eu nunca me esqueço de uma palavra de um senhor, um diácono, que já está na glória, e um dia houve um probleminha na igreja, que alguns jovens queriam trabalhar no templo, só que a sala dos jovens era no terceiro andar, tinha subido 2 escadas. E eles, os adultos, se reuniam embaixo no templo. E os jovens, por ser mais, queriam um espaço maior. E ele disse o seguinte, olha, tudo bem, não tem nada, é legal, é bacana. E ele, como muito sábio, ele falou assim, só que os jovens têm que entender que nós não precisamos de motivações de estar dentro da igreja, não. Nós já temos consciência do nosso dever, nós já somos maduros espiritualmente, nós já estamos aqui porque nós temos nossas convicções. Os jovens precisam de motivações para estar na igreja, para estar trabalhando. E nós também não temos mais idade para subir 3 lances de escada. Nós não temos mais idade. E aí a gente parou para refletir sobre isso. E o que ficou no meu coração foi isso. Os adultos não precisam mais de motivações. A juventude, as crianças precisam de motivações, precisam de estratégias. E a gente fica orando e pensando qual a estratégia que vamos usar para reunir um grupo de jovens para falar do amor de Deus. A gente pensa, e os outros grupos e outras igrejas vêm pensando em muitas outras coisas. Mas nós, com os adultos, são diferentes, precisamos orar. E os adultos não precisam a gente fazer mais nada, eles vêm aqui que tem que orar.
Eles se reúnem porque eles têm já essa responsabilidade. Então, é muito fácil cobrar, mas você tem que cobrar quando você dá. E geralmente o que acontece é que a nossa geração está fazendo igual a geração de Josias. Os pais têm deixado de buscar o Senhor. Os pais têm deixado de estudar a Bíblia. Os pais estão se deixando levar pelas ocupações da vida, do mundo, em ganhar e possuir. E tem abandonado o culto no lar. Quantos não fazem mais culto doméstico? Quantos não pegam seus filhos e mais estudam a palavra do Senhor? Muitos têm deixado isso. E aí que geração vai surgir? Que geração vai surgir se eu não ensinar o meu filho? Que jovem o meu filho vai ser? Que jovens nossos filhos estão sendo? Se eu, como mãe, como pai, não levo meus filhos ao evangelismo, não falo para ele da importância dentro de casa, de se cultuar a Deus, de ter silêncio. Eu preciso, mas os pais hoje em dia estão muito descansados. Os adultos da igreja estão muito descansados. Estão deixando a responsabilidade para o outro. Para o outro fazer, para o educador, para o pastor, para o líder. Estamos deixando muito, passando a bola. E essa bola é nossa. Eu tenho que fazer o gol. Alguém pode estar pensando assim, mas você faz isso que você está falando? Faço. Eu ensino os meus filhos sobre Deus em casa. Eu oro com eles, eu ensino a palavra. Eu ganhei um livro lindo do meu cunhado. Eu conto histórias da Bíblia. As irmãs que são professoras sabem que eles sabem a Bíblia. Na situação de dentro de casa, eu ensino, isso é pecado. Olha as consequências do pecado. Olha as consequências dos seus erros. Ontem eles passaram por um trauma, para a idade deles, terríveis. Terríveis. Eles gostam muito de bicho. Eles têm umas galinhazinhas que a minha sogra inventou, né? Deixa ela, né, matar a saudade do tempo que ela era criança. E então eles têm vários pintinhos. E nós soltamos as cachorras para dar um banho nelas. E então o que aconteceu? Meu esposo pediu, toma conta das cachorras. As galinhas estão bem guardadas, mas toma conta das cachorras para que elas não venham atacar as galinhas. Porque as minhas cachorras não sei o que elas têm contra as galinhas. E então o que aconteceu? Eles ficaram tomando conta até certo momento, mas alguém chamou para ir para a rua soltar pipa. Eles deixaram e foram para a rua. Naquele momento ali, a cachorra conseguiu entrar, as duas cachorras. E tinha os franguinhos mais pequenininhos, os deles, de estimação deles, estavam todos reunidos. E as cachorras entraram e mataram todos. Mais de 7. Mataram todos. Eles, quando viram, entraram em choque. Gritaram e gritaram e choraram, socorro, socorro. E eu saí achando que era, né? E tive que sofrer com eles também. E eles choraram, mamãe, por quê, mamãe? Por quê, mamãe? E eu lá, lamentando, consolando, filho, foi isso. E infelizmente, meu filho é a lei natural. E eu tentando explicar os motivos, eles não entendiam. Eles revoltaram com as cachorras, queriam que eu matasse, queriam que eu desse, fazer qualquer coisa. E eles choraram muito e passaram a tarde toda. O mais velho, então, passou o dia inteiro no meu colo chorando pela perda. E eu fiquei imaginando, meu Deus, se fosse um ser humano. E eu comecei a trabalhar isso com eles. Falando, consolando. E ali é uma oportunidade de quê? De eu falar de Jesus. Eu falei, mas vocês desobedeceram. Aí, olha a consequência da desobediência de vocês. Aí, teve um momento que eu achei, meu Deus, estou sendo muito radical. Eles não têm idade para ter tanta responsabilidade. Mas depois, eu falei, não, eles têm que aprender sim, que quando a gente desobedece, algo ruim pode nos acontecer. Consequências ruins virão sobre nossas vidas. E então essa responsabilidade de passar essa herança religiosa, caráter, princípios, é nossa. E passar a herança religiosa para os nossos filhos é princípio bíblico. E Josias disseram, os nossos pais falharam. No versículo 21, os nossos pais abandonaram a instrução de Deus. E a consequência foi uma geração rebelde. A consequência foi uma geração idólatra. E nós também temos vivido uma geração idólatra. Nós não temos imagens assim, graças a Deus. Nós não temos nenhum tipo de outro culto, nenhum sacrifício nós fazemos, graças a Deus. Mas muitas vezes nossa juventude tem sido idólatra, porque quando pega um celular,
A moça, o rapaz, o jovem, o adulto não desliga nem na igreja, né? Fica no Facebook dentro da igreja, fica ligado. Há pouco tempo um pastor pediu que colocasse todos aqui na frente. Precisava? Não precisava chegar a esse ponto. A nossa juventude tem sido, sim, uma juventude que tem precisado a gente inventar, pintar o set, para que eles ouçam, param para dar ouvidos à palavra do Senhor, porque dão ouvidos a tudo. As músicas que estão na moda, Naldo e outros mais, eles prestam atenção no que está acontecendo, nas culturas e seitas demoníacas do mundo. Quantas pessoas aqui já chegou aqui com roupas e sinais de culturas e seitas demoníacas? Será que nós temos que abrir os nossos olhos, pais, adultos? Valorizar a nova geração é cuidar, é ensinar, cobrar sim, mas dar o exemplo de tudo, dê o exemplo em tudo. É isso que Deus quer hoje da sua igreja. Dê o exemplo para cobrar. Eu quero uma juventude viva, alegre, consagrada. Eu quero uma juventude que ama evangelizar, que acredita que aquele que morrer sem Cristo vai para o inferno e que o inferno existe. Nós precisamos ter essa convicção dentro forte em nós e passar isso para os nossos filhos. Nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte, morte física e morte espiritual, e passar isso para os nossos filhos. Então nós devemos ter essa responsabilidade e ela é nossa. E Josias chega a essa conclusão. Nossos pais erraram, abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor. E então ele chega a uma segunda conclusão, que agora eles deveriam guardar a palavra do Senhor. Eles deveriam guardar a palavra do nosso Deus. E aí, ele entende que para guardar a palavra do nosso Deus, ele deveria fazer um concerto com Deus. Quando ele rasga as suas roupas, ele chega à conclusão: eu preciso fazer algo. Está tudo errado. E ele então ora ao Senhor, clama ao Senhor. E nos versículos, e nos outros versículos a seguir, do versículo 24, dos outros versículos em diante, então ele manda consultar, e parece uma mulher cristã em ação, em cena, né? A profetisa Hilda, perdão, irmãos. Hilda, então, ela dá o recado de Deus para Josias, que a ira de Deus e que as consequências pelos atos de Israel iam cair sobre eles e que eles iam sofrer muito. E então, ele então se arrepende pelo povo, ele ora pelo povo, ele se coloca no lugar do povo e busca o Senhor pelo povo. E então o Senhor, ele então faz um concerto com Josias e seu povo daquela época. Porque aquele povo naquela época, eles não cumpriram a palavra do Senhor, eles não guardaram a palavra do Senhor. E então, eles agora faz um concerto, e Deus então atende, faz promessas para Josias, dizendo que Josias ia ter um bom reinado, e que Deus ia ser com ele, e que Deus ia perdoar os pecados deles ali. Tem um versículo em Mateus 22, que eu perdi agora, que diz assim: errais por não conhecer a palavra de Deus. Errais por não conhecer a palavra de Deus. O povo só errou, o povo só se desviou porque não guardaram a palavra de Deus. Porque os pais que tinham essa responsabilidade não se preocuparam em passar, né, essa palavra, esses mandamentos para o seu povo. E então a Bíblia é clara, Jesus fala: errais por não conhecer. E hoje, se nós erramos um com o outro, é porque nós não guardamos a palavra de Deus. Sabe o que eu tenho percebido? Os jovens da nossa geração, os adolescentes, conhecem pouca Bíblia. Pouca Bíblia.
Eu acho que a minha geração ainda foi melhor de junior. Porque na minha geração de junior a gente lia a Bíblia. Eu lembro que eu quase li a Bíblia toda na época. Eu acho que na minha geração foi um pouquinho melhor. Né? Um adolescente uma vez disse isso para mim, que eu falei assim, mas na tua idade eu dirigia culto, eu pregava, não sabia pregar, até hoje eu não sei, né? Mas com 10 anos eu me lembro que eu pregava, o primeiro culto, eu nunca me esqueço, que eu preguei com os 10 anos, foi na casa da irmã Ruth, acho que tia do pastor Paulo, né? Dona Ruth, foi na casa dela, eu tinha 10 anos, eu lembro do texto, até hoje, que eu preguei. Então, não sabia pregar, mas para Deus eu acho que eu sabia, né? Então, eu me lembro que com 10 anos a gente já tinha, naquela época a gente tinha um desenvolvimento melhor. Mas hoje, a nossa geração, não sei o que aconteceu, houve um relaxamento, não sei como, houve um desfalque nessa linha do tempo, que a nossa juventude hoje é diferente. É uma juventude diferente também em consequência do mundo tecnológico que nós temos, do mundo muito fácil que nós temos. Vamos fazer uma pesquisa, vai na internet e tira, ninguém mais vai à biblioteca, ninguém mais vai na casa de pesquisa, conversa, acabou isso. E isso traz crescimento, desenvolvimento. As pessoas hoje têm vergonha de vir aqui cantar e falar alguma coisa. E nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos valorizar essa nova geração, né? Que são capazes, que Deus capacitou a cada um de nós. E de que forma? Ensinando a palavra, né? Trazendo esse princípio que é bíblico, não é de igreja, não é doutrinário, é bíblico. Educação de nossos filhos, não vamos deixar nas mãos dos professores da IBD, nem de culto infantil, nem de líder, esse ou aquele. Eles têm que fazer um bom trabalho? Tem, mas é nossa em primeira mão de educar nossos filhos, de lembrar nossos filhos que Deus vai cobrar dos professores, pode até cobrar, mas primeiro Ele vai cobrar cada um de nós. Então é muito fácil você culpar o professor, o líder, porque teu filho não está dentro da igreja. O que você tem feito para que seu filho, né, para que os jovens, adolescentes, as crianças estejam integrados dentro da casa do Senhor? O que você tem feito? Você tem orado noite e dia? Você tem cucado na cabecinha dele? Valorizado os momentos que você tem com ele para estar falando ao coração dele? E eu convido todos nós, Igreja do Senhor, que valorizemos nossa juventude. Demos valor quem está aqui dentro. Vamos amá-los. Vamos ensiná-los. Eles não têm obrigação de saber nada se ninguém ensinou. Eu perguntei ao menino hoje, você está nesse cargo, alguém te ensinou o que você tem que fazer? Ele, não. Então, às vezes, nós colocamos as pessoas e não ensinamos. Precisamos ensiná-los, precisamos chegar perto dele, devemos conversar com ele. Com ele. X9, infelizmente, tem muito. Eu não gosto do trabalho de alguém, vou lá, vai o pastor, vai todo mundo, menos a pessoa que precisa ser mudada e transformada. E isso é falta de quê? Conhecimento da Bíblia, que a Bíblia ensina. A Bíblia diz o seguinte: se você não está satisfeito com o trabalho de alguém, com o comportamento de alguém, vá até ele e a ela e fala com ela. Poxa, se aquela pessoa te ouvir, você vai ter um grande amigo, uma grande amiga. Poxa, e se não me ouvir? Vai lá, conversa com o diácono, é bíblico isso. Conversa lá com o pastor, vá até ela novamente. Isso é de Deus. Deus não... As pessoas têm prazer, às vezes, de ver outra detonada. Isso é herança maldita. Isso é coisa de diabo, de demônio. Quando Deus vê que você ama o outro, tem prazer no crescimento dele, Deus te abençoa, Deus te honra. Deus honra. Deus diz: amar-vos uns aos outros, preferir-vos uns aos outros em honra. Então, nós temos que ir à pessoa, conversar com ela, e nós vamos ganhar um grande amigo. Todo o nosso comportamento eclesiástico, de relacionamento aqui de irmão, está contido aqui na palavra do Senhor. E nós erramos uns com os outros, sabe por quê? Porque não damos valor à palavra de Deus e erramos. Todos os nossos erros são consequências da nossa falta, sabe de quê? Bíblia, vida com Deus, intimidade com Deus. Quando a gente começa a ter prazer
né, de falar, de ver a derrota do outro, isso, querido, não é de Deus, porque Deus não tem esse princípio. Então nós precisamos valorizar a nossa geração, sim, ensinando, sendo os primeiros, incentivando. E aí alguém vai dizer, mas irmã, nós estamos naquela idade que nós já trabalhamos tanto, estamos com dor aqui, dor ali. Realmente existe a idade da dor, do condor, que nós brincamos com a terceira idade, com a idade do condor. Mas de sermos coluna da igreja, de estarmos em oração pela vida dos nossos jovens, de estarmos ensinando aos nossos jovens, esse tempo ainda não passou, porque a Bíblia diz que não passou. Então a Bíblia está errada lá em Salmos 92, onde diz que na velhice ainda darão frutos e frutos viçosos. É isso que a palavra nos diz. Então não tem como não me atentar para chamar a atenção dos adultos quanto à valorização dos nossos jovens, que deve começar conosco, sendo exemplo e também ensinando, para depois cobrar. Lá em Tito, eu sempre confundo muito Tito com Timóteo, né? Mas Tito, Paulo fala no capítulo 2, que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais jovens a ser o quê? Boas donas de casas e boas mães. Está escrito, gente, na palavra. Abra aí a sua Bíblia que você vai ver isso. Deus ensina todas as coisas na sua palavra. E basta cada um. Quem tem ouvidos para ouvir e quer ser um crente segundo o coração de Deus, vai ser bem sucedido quando buscar os princípios da palavra de Deus. Então, em vez de, às vezes, algumas pessoas ficarem criticando as meninas, seu comportamento, suas roupas, né? Ou uma que engravidou fora do casamento, por que você não ensinou? Porque quando você não viu o namoro dela, você não chegou e vem cá, vamos conversar. Porque quando você viu ela namorando aquela pessoa que você soube que aquela pessoa não servia para ela, que não era de Deus, você não aconselhou e disse, estou orando por você. Olha, não acho legal isso. Para a pessoa, gente, isso Deus honra, isso Deus abençoa. E Deus, então, quer que nós valorizemos a nossa geração. Quer que valorizemos sim, mas quer que a gente dê, que a gente não abandone os princípios da palavra. Que nós, como adultos, vamos chegar junto, porque eles são o presente da igreja. As crianças, os adolescentes, os jovens não são o futuro. Eles são hoje o presente. Eles evangelizam, eles louvam, eles adoram, eles fazem tudo que nós fazemos, eles dizimam. Então eles precisam hoje aprender viver uma vida cristã segundo os preceitos da palavra de Deus. E assim o rei, esse reizinho, foi muito feliz. Foi muito feliz. Rei Josias foi muito abençoado pelo Senhor, porque ele disse assim, olha, meu avô vacilou. Meu pai vacilou. Enfiou o pé na jaca. Malon então enfiou o pé na jaca de erros. Mas eu querer morrer como ele morreu? Não quero. Ter um povo do jeito que o povo é? Não quero. Eu quero ser um rei diferente. E assim, através de um profeta, através de um sumo sacerdote que ensinava ele as leis do Senhor, ele foi um grande rei. E para que o meu jovem seja um grande pastor, a minha jovem, a minha menina seja uma grande pastora, missionária, uma grande médica por aí, né? Um grande cientista, como nós temos muitos crentes. Irmãos, tem muito crente sendo cientista. Tem muito crente sentando lá na Casa Branca. Muito servo de Deus. E essas coisas não são divulgadas, mas existem. Sabe quem está por trás deles? Nós, líderes, pais, pastores. Nós temos que dar essa base para que eles cheguem longe. Então, que Deus venha falar aos corações dos irmãos aquilo que eu não pude assim falar. Que Deus abençoe nossa geração hoje, que Deus esteja abençoando a nossa MCA pela responsabilidade que tem de desenvolver a obra do Senhor. Que Deus venha abençoar cada filho, cada papai, cada mamãe. E que se a gente não tem sabedoria para criar os nossos filhos, vamos pedir a Papai do Céu, vamos pedir socorro a Deus, que o nosso Deus, Ele vai nos dar
toda a capacidade para a gente vencer e cumprir e ver cumprido na nossa vida a divisa da nossa MCA, da Semana em Foco. Até quando a criança envelhecer, não se desviará. Mas, querida, é ensinar. Às vezes a mãe acha que ensinar o filho é trazer o filho para a igreja. Não é isso. Não é levar os filhos para os cultos. Tem muita gente que fala assim, levei tanto meu filho para os cultos, para a igreja, e ele hoje se desviou. Não é assim que as pessoas falam? Querido, você só levou. Pai e mãe, nós temos que ensinar. É princípio da palavra de Deus. Vamos nos pôr de pé então, vamos orar. Vamos passar a palavra também ao nosso pastor, que vai estar conduzindo a ceia do Senhor. Eu quero dizer o seguinte: nós não somos perfeitos. Nós erramos muito. Erramos com os nossos filhos. Às vezes falamos palavras que não deveríamos falar. Às vezes a gente está irado, chateado, nervoso, com problemas, com muitas contas a pagar, e muitas vezes nós falhamos. Nós falhamos como pais, falhamos como líderes, falhamos muito como líderes, porque não existe ninguém perfeito. Todo mundo tem suas limitações. Eu quero agora que a gente ore. Você que, de alguma maneira, seu filho não está hoje sentado aqui na igreja, não está integrado na igreja, o seu filho visita a igreja como turista, né? Tenha amizade pelo evangelho, não tem comprometimento, não tem vida com Deus, não tem conversão, que você se colocasse isso diante do Senhor. Gente, há tempo para todas as coisas. Há tempo de conserto. Há tempo de você chegar e se rasgar diante de Deus. Há tempo de você dizer, olha, sim, eu posso ter falhado nisso e nisso em alguns momentos, mas eu quero conserto para minha casa, para minha família. Eu quero conserto para minha igreja, para minha geração. Eu quero uma juventude, né, feliz, uma juventude aqui integrada na casa de Deus, na igreja, que é o corpo de Cristo. Vamos orar, vamos clamar isso ao Senhor, vamos pedir isso, para que o Senhor, então, nos abençoa. Não fica se condenando, mas a irmã falou que a responsabilidade é nossa, eu errei. Vamos admitir nossos erros, vamos dizer, Senhor, eu quero um conserto. Josias era um rei bacana, era um menino legal e que amava a Deus, tinha comunhão com Deus, mas ele se colocou diante de Deus e intercedeu pelo povo. Como dizer, Senhor, nós erramos, nós pecamos. Ele se colocou no meio. E aí Deus atendeu o conselho dele. E se você não sabe como ensinar teu filho a evangelizar, querido, seja exemplo. Seja exemplo. Na honestidade, no caráter, na oração em casa. Seja exemplo. E ele vai te olhar. Mesmo que ele venha se desviar em algum momento, ele vai voltar. Ele vai voltar. Que vai prevalecer os seus ensinamentos. Vamos orar então, abençoando, né? Pedindo a Deus os nossos filhos, né? Muitos bebês estão para nascer, que Deus abençoe grandemente a vida. Também pedir pelo Lucas, né? E eu quero convidar então o pastor Paulo para que ore e ele assim sucessivamente fique com a palavra. Oremos. Pai amado, Deus querido, Deus bendito, nós louvamos que o Senhor valoriza a todos, desde a mais tenra idade. O Senhor tem grande apreço pelas crianças, como Satanás também o tem, pois essa é a melhor idade para incutir em suas mentes a palavra ou o mal. E o Senhor deseja que desde a infância as crianças estejam recebendo os sábios conselhos da sua palavra, estejam sendo trabalhadas, estejam sendo instruídas. E em fazendo assim, o Senhor nos diz que a probabilidade de elas permanecerem no caminho do Senhor por todas as suas vidas é muito grande. Possamos, ó Deus, entender essa nossa responsabilidade como pais, como líderes. Possamos, ó Deus, cumprir bem a nossa parte, para que os nossos filhos, para que as crianças, as quais amamos e que desejamos vê-las sempre no caminho do Senhor,
possam viver para toda a vida servindo ao Senhor. Assim como Josias, que desde criança foi colocado no trono e prestou grande trabalho, principalmente no campo espiritual, à nação de Israel, levando a uma grande reforma, levando a uma descoberta, a uma redescoberta da palavra do Senhor. Que possamos nós, ó Deus, estar promovendo também todos os dias essa redescoberta nos nossos lares, redescobrindo os sábios e bons conselhos da sua palavra para instruir os nossos filhos. Oramos, Pai, pedindo isso e agradecendo pela palavra que recebemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos, passemos a celebração da ceia do Senhor. Ceia do Senhor, uma ordenança, uma das ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. Uma ordenança a ser praticada até que ele volte. E ela tem por objetivo fazer recordação do sacrifício de Jesus. Seu desejo é que não nos esqueçamos do seu sacrifício por nós, de tudo quanto ele fez na cruz para perdão dos nossos pecados. A ceia, então, tem esse propósito de nos fazer recordar, de manter vivo em nossa memória o fato da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos então abrir a palavra mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E vamos ler a narrativa que Mateus fez naquele momento, naquele dia anterior à morte de Jesus, quando ele então instituiu a ceia como ordenança para a sua igreja, a partir do verso 26, em Mateus 26. Assim narrou o evangelista os acontecimentos naquela noite. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Até aí, que o Senhor seja avivando em nossa memória o seu sacrifício. Naquela noite tomou Jesus o pão e fez a seguinte declaração: isto é o meu corpo, que deve ser entendida como sendo: isto é uma representação do meu corpo, isto é um símbolo do meu corpo. Porque era isso, aquele pão foi tomado como símbolo do corpo de Jesus e foi repartido aos discípulos, dando-nos a entender que também o seu corpo seria como que repartido por toda a humanidade, seria para o resgate de toda a humanidade. O mesmo fez Jesus com o cálice, deu dele a todos os discípulos, deixando então o ensinamento de que o seu sangue seria no outro dia como que repartido com toda a humanidade. E mandou então que a partir daquele momento a igreja celebrasse também a ceia como uma recordação do seu sacrifício por nós. Em cumprimento então a ordenança de Jesus, estaremos celebrando nesse momento a ceia, convidando a irmã Eni, os diáconos, a irmã Eni, diaconisa, a irmã Ulício Cabral e a diaconisa, a irmã Marli Crespo, os irmãos que estarão nos auxiliando na distribuição dos elementos da ceia. Vamos abrir os cantores no número 142 e cantarmos, declarando que o pão da vida, o pão do céu, é o nosso Jesus Cristo.
Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. 123, bendito Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo.
Tomou Jesus o pão, abençoou-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Momento então em que nós estaremos comendo deste pão. Como já disse, neste momento representa para nós o corpo de Jesus. E esse momento deve ser revestido de toda a gratidão, de todo o louvor, de toda a adoração ao nosso Deus, por ter dado o seu Filho por nós, e a Jesus, por ter aceitado tudo quanto o Pai havia designado para ele. E ele mesmo entregou-se por nós, dando a sua vida para perdão dos nossos pecados. Vamos então comermos do pão, agradecendo, louvando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos. Diz o verso seguinte, que a seguir tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, ou é uma representação do meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Cálice que representa o sangue que estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança. E essa aliança dizia respeito ao perdão dos nossos pecados. Jesus dando o seu sangue e, em contrapartida, Deus perdoando os nossos pecados. Vamos então tomar do cálice com os mesmos sentimentos de gratidão, de louvor e de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Tomemos. Vamos orar. A irmã Eni vai orar agradecendo a Jesus a dádiva que ele fez do seu corpo e do seu sangue por nós. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse privilégio, por esse momento tão gostoso, quando estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, um memorial em lembrança do que o Senhor passou naquela cruz por cada um de nós, ó Pai. Te agradecemos, Deus, por o Senhor ter dado Jesus para morrer em nosso lugar, Senhor. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor é esse Deus que cuida de nós, porque o Senhor é esse Deus que a cada dia nos sustenta para enfrentar os problemas, ó Pai. Pai, obrigada por esse momento maravilhoso. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e com certeza muito mais irá fazer em nossas vidas, ó Pai. Abençoa a tua amada igreja, ó Pai. Purifica-nos, ó Deus, a cada dia mais, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a te servir em espírito, em verdade, ó Pai. Purifica nossa mente, a nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. E ser, Senhor Deus, com a nova geração, Pai, para que eles possam estar fazendo igual o melhor para o Senhor, porque Tu mereces sempre o melhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Enquanto os irmãos estarão recolhendo os cálices, aproveitarei para fazer alguns anúncios. Informar os irmãos, ou lembrar os irmãos, que a partir de amanhã, o pastor estará participando do congresso estadual para pastores, ali no acampamento da nossa convenção em Rio Bonito. Portanto, no decorrer dessa semana não estarei presente com os irmãos, mas caso haja qualquer necessidade, certamente regressaremos para estar com os irmãos. Os irmãos já convocados para a formação de uma classe de líderes, irmão Vitor, irmão Fabiano, os dois Fabianos, a irmã Ilíria Paula, a irmã Leandra, Leandro, Ana Lúcia, Sávio, David, Lucas, Miriam e irmã Beth,
esperamos que no próximo domingo, no horário da escola, possamos dar início à nossa classe de líderes. Os cultos da semana, terça-feira, na casa da irmã Angelina e do irmão Luiz. Vai estar dirigindo a irmã Marli Crespo e a irmã Kátia vai estar pregando. Na quarta-feira, que se for possível, irmão Maurício. Tudo bem, irmão? O irmão Maurício, então, na quarta-feira, vai estar trazendo um estudo bíblico para a igreja. Na quinta-feira, lá na congregação, graças a Deus, na quinta-feira passada, tivemos boa participação ali, esperamos que continue ou que melhore ainda, né? Pessoas que foram ali pela primeira vez na quarta-feira, né, Márcio? E gostou e vai voltar, em nome de Jesus, né? Então, fica aí também o desafio para os demais irmãos. Na sexta-feira, culto de oração vai estar dirigindo o irmão Reginaldo. Irmãos, e no dia 19, de hoje a 15 dias, no período da escola, culto da manhã, estaremos recebendo aqui o professor Vander. Ele é de Belo Horizonte, está na cidade e tem um ministério chamado Salve as Crianças, nossos filhos, alguma coisa assim, um ministério que visa fazer aquele trabalho de prevenção às mensagens maléficas que as nossas crianças recebem através de desenhos animados, através de alguns programas. Então, o professor Vander vai estar aqui no dia 19, no culto da manhã. Então, os irmãos convidem outros irmãos, convidam os pais, tragam as crianças. Pastor Lázaro, que aqui já esteve, também está envolvido nesse ministério. Então, portanto, no dia 19, se Deus permitir. Tá bom, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. Rapidamente. Vamos estar orando pelos enfermos. O Lucas, filho do irmão Vaval e da irmã Débora, passou por mais uma cirurgia. Não me lembro se na quarta ou quinta-feira. Uma cirurgia para retirada da parte do intestino que estava morta e necrosada. Está aí, né? Vaval está aí. Estão ali. Então, a criança passou pela cirurgia, está se recuperando bem, né? Continua na UTI. Tive a oportunidade de ontem à tarde fazer uma visitinha, né? E a gente já pôde, pelo menos assim, como leigo, mas perceber uma melhora, graças a Deus, como eles têm percebido. Mas vamos continuar orando para que Deus continue abençoando. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de estar relembrando os irmãos, alguns irmãos que compraram os livros para o Congresso do Mês da Família, que está iniciando esse mês, que puderam estar trazendo para a gente durante essa semana ou até o outro final de semana. E o outro anúncio para relembrar os irmãos que nós teremos o Congresso do Mês da Família, que não é somente para a família, assim, para casais, é para toda a igreja, que iniciará no final desse mês, quinta-feira, dia 30, 31, 1º e 2. No dia 30, nós estaremos aqui com o ministério da igreja ali da Penha. Os irmãos virão aqui, assim, não nos cobrou nada, mas tem uma irmã, esposa do pastor, que trabalha auxiliando pessoas viciadas em casos de recuperações. Ela pediu se a igreja puder arrecadar, assim, materiais higiênicos, entendeu? É o suficiente para estar abençoando os irmãos lá. Então, estou relembrando os irmãos que no final desse mês teremos o congresso, que é quinta, sexta, sábado e domingo, vai ser super abençoador. E também, logo mais, nós teremos uma cantina pelo Ministério Família em geral, para a igreja, já arrecadando fundos para nós estarmos traçando toda essa programação. Obrigado pelos irmãos. Além do Lucas, precisa também da nossa oração a irmã Silvana, deve passar por cirurgia na quarta-feira, vamos estar intercedendo. A irmã Sandra está com dengue, deve estar lá nos vendo nessa hora, desejamos que Deus a abençoe. Vamos orar pela Dulcineia, filha da irmã Maria, uma menina especial que acabou quebrando o bracinho, de que Deus esteja abençoando essa menina. Vamos orar então, irmãos. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos abençoadores que passamos na sua casa nesta manhã. Te louvamos por esta oportunidade, porque deixamos este lugar de culto agora com os nossos corações cheios da sua graça e da sua presença, com uma grande expectativa de podermos retornar logo mais para darmos continuidade à nossa adoração ao nome do Senhor. Mas queremos agora, Deus, no final deste culto,
além de agradecer, também pedir, interceder, continuar pedindo pelo Lucas, continue abençoando aquela criança, tendo misericórdia dela, Senhor, como tens tido até aqui. Continue abençoando, sustentando a sua vida, Pai. Também continue sustentando, fortalecendo o irmão Edival, a irmã Débora e toda a família, a Emily. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Continue abençoando. Abençoa a irmã Silvana, que na quarta-feira deverá passar por cirurgia também. Abençoa ela, os seus filhos, irmão Marcelo e toda a família, Senhor. Temos colocado em tuas mãos, crendo, ó Deus, que sua mão poderosa tem sido e continuará sendo sobre ela, Senhor. Abençoe a irmã Sandra, ó Deus, dando-lhe recuperação dessa enfermidade, Senhor. Derrama a sua graça, a sua bênção sobre ela. Abençoe também a Dulcineia, a filhinha da irmã Maria. Tem misericórdia da Dulcineia. Derrama também a sua graça, o seu poder sobre a vida dela. Mais uma vez pedimos pelos enlutados aqui em nossa comunidade, Pai. Tem misericórdia, consola e conforte a todos, Pai. Agora, Senhor, leve-nos para os nossos lares sob a sua graça, debaixo da sua santa mão poderosa. E se for a sua vontade, traga-nos de volta logo mais, para prosseguirmos adorando ao Senhor. Assim oramos, Pai, pedindo e agradecendo sempre no nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.